Agora a gente fala de ação e cidadania. No quadro de hoje a gente continua falando sobre o comércio. Nesta época em que o volume de vendas aumenta, é preciso tomar cuidado com ofertas muito tentadoras. Pode ser propaganda enganosa. Confira a reportagem da equipe de jornalismo do MPE. Fim de ano chegando e os centros comerciais começam a ser frequentados por consumidores. Como a procura aumenta, os comerciantes buscam mais lucro. E é justamente aí que a linha que separa o que é legal e o que é ilegal pode ser cruzada. Uma das principais reclamações depois de uma grande promoção, ou mesmo de datas comemorativas como o Natal, por exemplo, diz respeito à propaganda enganosa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, entende-se por propaganda enganosa aquela que afirma ou atribui uma informação falsa na oferta de produtos ou serviços, induzindo o consumidor ao erro. Um exemplo que ganhou repercussão mundial foram as milhares de reclamações sobre as ofertas do Black Friday, data criada nos Estados Unidos, em que as lojas oferecem produtos com grandes descontos. Segundo Magna Luz, técnica do Procon, as reclamações crescem significativamente no fim do ano. Somente na primeira semana de dezembro, foram mais de 260 casos relatados em Palmas. Nessa época existem muitas promoções de final de ano, então você guarda todos os panfletos. Se for pela internet, você guarda aquela página que você acessou e tinha aquela promoção, aquela publicidade, e se você foi ao local e eles não te cumpriram aquela oferta, você, tendo esses dados, você volta ao Procon e aí a gente vai intermediar a obrigação de cumprir aquela oferta que foi prometida. Faltando 2 semanas para o Natal, muita gente ainda vai enfrentar as filas e os shoppings lotados para comprar presentes. Portanto, para evitar uma dor de cabeça maior, pesquisa e atenção redobrada são os melhores remédios. Pois é, a gente continua falando sobre esse assunto ao vivo com o promotor de justiça, João Edson de Souza. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, publicidade enganosa, promover um produto, uma promoção, isso é crime? Além dessa conduta desleal, né, com o consumidor, ele também pode se configurar como crime, previsto no CDC. E o que é que pode acontecer com o comerciante que pratica esse tipo de crime? Bem, a aplicação de uma pena, a pena não é muito significativa, mas nós temos esse enquadramento como crime, nós temos a possibilidade da reparação material e até a reparação moral também no aspecto civil, se ficar comprovada realmente essa prática e o dano ao consumidor. O importante é que o consumidor fique atento, né? Que não seja enganado. Né? Nessa época do ano, como a reportagem bem destacou, é muito grande a busca, a concorrência é muito grande, então às vezes o comerciante destoa um pouco dessas práticas do que seria uma prática, na verdade, publicitária para venda legal, moral, para já entrando para práticas ilegais. Promotor, nós temos uma pergunta do pessoal na rua, vamos ver aí o que o pessoal está perguntando. Olá, meu nome é Márcio Romeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguns comerciais costumam divulgar os preços dos seus produtos, mas nem sempre eles divulgam os preços à vista ou o preço a prazo, juntos. Eu gostaria de saber se essa prática é correta ou não. Essa prática, ela pode ser tida como propaganda enganosa também. A pergunta formulada me parece mais aqueles casos onde nós temos em letras garrafais o valor menor e nas letrinhas pequenas o juro que vai ser embutido ou o número de parcelas. Isso pode ser sim qualificado como propaganda enganosa no sentido do quê? De atrair o consumidor à realização daquela compra, se baseando somente no valor da parcela ou indo até a loja e adquirindo, além do produto, adquirindo o juro, né, que é feito levando a uma prática muito mais onerosa, né, ao consumidor. Mas tem que estar claro ali o valor à vista e o valor a prazo. O cartaz onde é feita a propaganda ou o comercial, ele obrigatoriamente tem que deixar muito claro ao consumidor o valor real do produto e o valor que ele vai ter, ou o ônus que ele vai ter, a compra que ele vai ter em relação a juros e demais encargos para financiamento. Vamos ver mais uma pergunta do público. Meu nome é Veranilce. Eu queria saber porque alguns produtos prometem emagrecimento rápido, né? E se eu não conseguir emagrecer, o que é que eu faço?
Essa pergunta da Vera é uma das práticas muito comuns, né? Nós temos muitos produtos dessa natureza. Esse caso é um pouco mais complexo, porque geralmente a venda do produto vem atrelada a algum comportamento particular do consumidor, né? Então vem atrelado a alguma dieta, né? Ao uso daquele. Mas sim, se a propaganda ficar de maneira clara que o simples uso daquela substância ou daquele equipamento, a gente vê muito também equipamento de ginástica, pode sim o consumidor buscar a reparação, né, moral, material, a devolução desse produto, a devolução do seu dinheiro que ele investiu, é sim possível nesse caso, apesar de ser um caso um pouco mais complexo, porque em regra já vem, né, que você tem que fazer uma dieta e assim por diante. Alguns produtos dizem a sua satisfação ou o dinheiro de volta. Isso pode acontecer realmente? Isso pode acontecer. O que é a satisfação? Né? Assim... exatamente. O problema é que apesar da nossa legislação consumerista ser muito positiva, ser muito protetiva ao consumidor, ainda há uma margem, né, de legalidade para a realização dessa publicidade. Então, realmente, essa questão qualitativa, né, da satisfação do consumidor, ela é complexa. Mas, de qualquer maneira, nesse caso, o que vai valer é realmente a empresa, quando faz essa propaganda, ela está assumindo o risco de satisfazer a necessidade, de satisfazer o desejo do consumidor. Então, o consumidor que investiu realmente nessa prática, ele deve sim buscar o seu direito, reclamar e levar até a justiça, se for o caso, para se analisar esse caso, se ele tem direito a uma reparação por dano material, por dano moral. Bom, temos aqui algumas perguntas da internet. O Norberto Pedreira, pelo Facebook, pergunta o seguinte: muitas vezes o preço que consta em anúncios na prateleira ou na etiqueta de um produto é menor que o valor cobrado no caixa das lojas. O que o consumidor deve fazer? Para sintetizar, nós teríamos um termo bastante simples. A proposta obriga o proponente. Então, a partir do momento que eu lancei essa proposta de maneira efetiva no mercado, ou seja, a partir do momento que eu a divulguei pela televisão, por panfleto, é muito comum entregando nas ruas ou em carro, ou na própria entrada da loja, muitas vezes temos aquele panfleto, aquele valor que foi colocado é o valor que o consumidor tem direito a pagar pelo produto. Ele pode obrigar, ou em regra o consumidor, o comerciante, quando isso ocorre, em regra ele entrega o produto, porque geralmente nesse caso não é uma questão de propaganda enganosa, mas houve um equívoco na hora da impressão daquele material, mas a responsabilidade é do comerciante. Se ele fez essa proposta, a partir do momento que você chega, verifica e você anula aquela proposta, você tem direito a levar o produto daquele valor. Promotor, quando uma pessoa compra um produto por internet, chegou o produto e ele não está satisfeito com aquilo ali, ele pode devolver o produto? Pode. Essa é uma questão que não é muito divulgado pelas empresas que fazem a venda, e hoje a venda pela internet tem um percentual, né, muito representativo. O Código de Defesa do Consumidor prevê que as compras feitas fora do estabelecimento, que é o caso da internet, o consumidor tem o prazo até de 7 dias para devolver esse produto, para devolver, na verdade não, para se recusar, para desistir da compra. Então você recebe o produto, você fica com ele durante 7 dias, no 7º dia você pode ligar e fazer o comunicado: olha, não me agradou, não era o que eu esperava, eu verifiquei pela internet, achei que cabia aqui na minha sala, ou que ele era de determinada qualidade, não é, eu quero devolver. Esse é um direito do consumidor, não muito divulgado, até porque ele realmente restringe, né, um pouco essa atividade, mas o CDC permite e o consumidor deve utilizar desse direito. Promotor, a gente agradece a sua participação aqui no quadro Ação e Cidadania. Eu agradeço o convite. Obrigado. Vamos agora ao esporte.